Salve pessoal, está começando o Em Cartaz, o programa que trata da arte, da cultura e do bom entretenimento. TV aberta São Paulo, canais 9 da NET, 8 da Vivo TV, para todo o território nacional, pela TV Com Brasil, na Claro, na Vivo e na Sky. E ainda também pelo site www.tvaberta.tv.br. E as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, @programa em cartaz, você chega lá. E tem também o nosso canal no YouTube, onde a gente deixa guardadas todas as entrevistas que nós fazemos aqui no nosso programinha. Pronto, podemos começar. O Em Cartaz está no ar. Uma pessoa estranha chega na cidade, ninguém sabe quem é, mas tem gente que andou aprontando ali umas maracutaias e fica pensando, ai meu Deus, será que é um inspetor? Um inspetor geral? Ah, olha lá, o inspetor geral. Chegou. Gabi Oliveira, tudo bem? Muito obrigada. Prazer de receber aqui. Prazer estar Victor aqui. Godoy. Muito prazer, obrigado. Prazer também. Oportunidade. Um inspetor geral, um clássico, cara. Classicão daqueles. Sim, temos uma grande responsabilidade nas mãos aí. Um dos maiores textos da comédia, uma comédia russa, um dos textos mais encenados na história do teatro, né? Acho que isso é um clássico, um texto atemporal, que não perde o seu valor, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Sim, cada vez mais contemporâneo, né? Então recebemos esse desafio nas mãos aí. Nikolai, como é que chamava o cara? Nikolai Gogol. Nikolai Vassilievich Gogol. Russo, século XIX. Século XIX. Tem quase 200 anos, né? Exato, acho que essa é uma grande sacada, assim, do nosso teatro, porque é isso, você fala século XIX, né? As pessoas pensam, nossa, eu não vou ver peça do século XIX. Coisa velha. Exato, é aí que tá a grande surpresa, a grande brincadeira e a grande sacada do texto, que é incrível. E o Gogol, essa questão da corrupção, por exemplo, da corrupção não só de financeira, a corrupção da moral, dos costumes e tal, era uma preocupação realmente dele, né? Ele escreveu outras coisas sobre esse mesmo tema. Sim, a gente vê duas vertentes, né? A gente vê ele, que faz o inspetor, o Vic, e trazendo essa parte de querer enganar aquela cidade, né? E ao mesmo tempo a gente vê ali os grandes da cidade também dando golpe na própria população, né? Que tá ali. Então a gente tem esses dois lados. Sim. Ele chega, a história é essa, quer dizer, chega um cara, uma pessoa estranha na cidade, ninguém sabe quem é. Né? Exatamente. E ao mesmo tempo eles recebem uma carta. O prefeito da cidade recebe uma carta falando, olha, vai chegar um inspetor que está autorizado pelo czar, né? Estamos falando da Rússia czarista. Exato, grande czar, a inspecionar todas as instituições da cidade. E aí, ao mesmo tempo, tem esse viajante que está ali de passagem, querendo uma comida boa, querendo se divertir um pouco. E aí é isso, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. As pessoas começam a esse cara, o inspetor chegou. Exato. E ele começa a achar estranho aquela coisa toda, não é? Exatamente. Nunca recebi tanta atenção assim no lugar. É isso. E acho que a gente tem que falar também, né? Que com a direção do Sérgio Ferrara foi o que traz... Sérgio. Exatamente. Sim. Trouxe um brilho gigantesco pra gente. É um olhar muito sensível, com uma estética que é muito dele, assim, sabe? Então foi uma coisa que abrilhantou o nosso processo. É uma leitura muito dele dessa obra tão famosa, entende? Então tem algumas adaptações incríveis, tem uma estética maravilhosa, um trabalho de figurino que a gente fez muito grande. Sim. Se você quiser complementar na relação dos figurinos, né, que as meninas fizeram. Todo mundo, né, trabalhou em prol do figurino e a Gabi, que faz o prefeito na peça, ela costurou, ela desenhou, a gente tem uma exposição dos croquis também, na hora que as pessoas chegam, elas conseguem já ter uma noção de como vão estar os figurinos. Tem uma exposição dos desenhos, dos croquis, dos figurinos. Isso mesmo, e aí ela também colocou cores em cada um deles, sabe? Cada personagem tem a sua paleta, então isso está muito legal também. Tem uma estética muito bonita. E é legal, quer dizer, relacionar o personagem com uma cor dele, né? Como é que ele se manifesta. Como é que ele se manifesta, né? Exato. Tem alguém verde, assim, por exemplo? Verde... Qual é a tua cor? A minha cor é roxo e verde. Roxo e verde. Verde água, assim. Eu tenho verde. Eu sou o vermelho. Vermelho. Exato. O prefeito é o roxo. Né? Então, tem uma prefeita. Na verdade, é um prefeito, mas a Gabi faz. Então, ela faz o papel do homem. O Ferrara tem muito isso, né? O Ferrara dá muito essa oportunidade também de poder transitar, assim, realmente, sabe? Sem colocar caixinhas, sem prender as coisas e vamos testar, vamos experimentar e ver onde a gente chega. E é uma grande sacada que agrega muito na peça. Sim. Qual é o teu personagem?
O meu é o juiz. Ela faz juiz. É, Juiz. eu faço juiz. Então também tô nessa parte de uma mulher fazendo o papel de um homem. Exato. Porque vocês são oriundos do curso de teatro, né? Isso, nós somos os formandos do último módulo do curso profissionalizante do Wolf. E é isso, agora a gente recebeu um presente da escola que é poder realmente ficar uma temporada inteira em cartaz. Uma bela temporada, né? São 2 meses. Uma bela temporada, é um mês. Aí fica em cartaz até o dia 1º de outubro, de sexta a domingo no Nair Belo. Todas as sextas e sábados às 21 e nos domingos às 19 horas. Então, e aí, vamos dizer, por serem oriundos da escola, quer dizer, essa peça se adequa bem para grandes elencos, né? Exato, né? Somos um elenco de 20 pessoas. 20 pessoas em cena. É bastante coisa. E é legal que, assim, até durante o processo, a gente percebeu que falta gente. A gente falou, a gente tem 20 atores, mas precisa de mais gente. Vamos trazer mais atores para fazer. Para a direção do Sérgio, ele tem toda essa referência, vem da escola antoniana, né? Um trabalho de muito coro, um trabalho de muita gente em cena. Então, quanto mais gente tiver na direção dele, é sempre melhor. Assim. E para o espectador é uma delícia, né? Palco cheio, aquele monte de gente. Imagens maravilhosas. E eu acho que é isso, é um presente também pra gente e pro público, a gente poder trabalhar numa comédia clássica e se incentivar a motivar o riso através de um texto clássico, sabe? A gente tem tantos diálogos hoje em dia dos limites do humor, o que é comédia, o que é piada, o que não é. E quando a gente vê um texto clássico que funciona e as pessoas riem, isso é maravilhoso de sentir isso, assim, a reação sabe? ali do público, Exato. Né? E tem sempre essa coisa, e o tema, né? A temática, porque você identifica claramente situações do contemporâneo, de hoje em dia, né? Você fala, olha aí, né? Exatamente. Sim, é verdade. A gente fala da Rússia, a Rússia era e ainda é, né? Um país altamente corrupto também. Exato. Né? Sim. Corrupção não é uma coisa só brasileira, não. Tem no mundo todo. Exatamente. Em alguns lugares tem mais. Sim. É isso mesmo, e aborda também muito sobre a fome, né? É uma peça que fala muito disso, de pessoas que têm muito e pessoas que têm pouco, e mesmo quem tem muito tirando dessas pessoas ainda. Exato. Quer dizer, quem tem muito ainda tira de quem quase não tem. Exatamente. Né? E tem sempre aquela máxima que diz, quem não deve, não teme. Mas quem deve teme. Exatamente. Acho que essa é uma grande moral que tá aí na história, que é isso. A partir do momento que você identifica ela, putz, é aqui que a confusão começou justamente por causa disso. Exatamente. Quem deve teme. Cadê as fotos? Vamos ver as fotos. Eu estou falando do inspetor-geral. Até o dia 1º... Aqui está até 27/10, é isso mesmo? Vamos até o dia 1º. Até o dia 1º. 1º de outubro. 1º de outubro. Até o dia 1º de outubro. No Teatro Nair Belo, fica ali no Shopping Frei Caneca, na escola. Isso. Junto, né? Dentro da escola. Dentro da escola, no terceiro andar. Maia, né? Isso. Quem nós temos ali? Olha ali o inspetor. Será que é um inspetor? Será que é um inspetor? Esse inspetor é inspetor ou não é inspetor? Tem que ir para descobrir. E quem está com ele lá? Peraí, volta lá. Quem que tá Aquele ali é o Ossip, o fiel escudeiro dele, né? O fiel escudeiro. Exato. Sempre tem isso, né? Sempre tem. O cara que acompanha, que participa junto, que ajuda. Sim. Isso tem muito na comédia. E que dá conselho, né? Exato. Você não fazia isso. É o jogo cômico. Foi outra coisa que o Sérgio trabalhou muito com a gente, sabe? A gente faz uma grande homenagem, assim, a essa escola de comédia. Então a gente vai passar pelo Gordo e o Magro, que tem esse jogo cômico. Os Carito, Grande Hotel. Exato. Os Quiprocós do Suassuna. Um grande vaudeville que a gente tem com a cenografia, sabe? Então é isso. Ele faz uma grande homenagem pra comédia como um todo. Acho que mais fotos. Vai agradar todo mundo. Olha lá. Opa, aí tá, não tá uns 20, mas tá uma boa parte. Não. A gente tem uma boa parte da nossa cidade, olha o prefeitinho ali no meio. O prefeitinho ali no meio, com aquela faixa, né? Todo parlamentado, porque afinal ele vai receber o inspetor. Exato. Do CSA. Diretamente de São Petersburgo. A mulher do prefeito e a filhinha do prefeito. A mulher do prefeito, a primeira-dama. Isso mesmo. Exato. E a filhinha do prefeito. A filhinha do prefeito. Todas as honras. Muita lindos energia. figurinos mesmo, hein? Obrigado. Aí agora. Opa, ali já tem mais um magote de gente. Mais uma cidade se preparando aí para receber tal figura. Imagina os comentários na cidade, né? Sim. É porque isso a gente tem... Aí, parece que ele tá no hotel. Não, sim. Foi na casa de fulano. Sim, uma coisa legal que a gente percebeu que funciona muito é o coletivo. O teatro é isso, né? E a gente trabalha em muitas cenas, todo mundo junto, aí traz a fofoca da cidade, a gente traz também... Tem personagens que não foram escritos pelo Gogol e o pessoal da turma se propôs
a fazer, como a Catarina Grande, né? A dona de um bordel. Seriam os comerciantes, ela transformou, né? Na dona do bordel. Tem o Nikita, que também acompanha o prefeito. Todo momento com um banquinho, ele é o menino do banquinho. Aí onde o prefeito vai falar ali, já coloca ali as coisas. É isso. O Ferrara também tem muito isso, que é um outro presente para nós como atores e como elenco, assim. Ele dá essas oportunidades de criação pegando citações do texto, sabe? Então, em algum momento ele viu que foi citado um personagem que não aparece muito, ele fala, vamos transformar num personagem. Porque o público vai gostar, vai ser um trabalho interessante, e foi isso, trouxe frutos maravilhosos. Assim. É o olhar do diretor, né? Exato, que é muito bom. Quartas e quintas às 21 horas. Não, é sexta, domingo. Tá tudo errado. É a gente corrige. Joga fora. A cabeça aqui tá... relaxa, a gente veio preparado. Ainda bem. Então, sextas e sábados, né? Às 21 horas. Sábados, 21 horas. Isso, e domingo às 19 horas. Domingo às 19. Então, não vai atrás do meu release, não. É sexta e sábado às 21 horas e domingo às 19 horas. Isso. O teatro tá certo. Tá certo. Na Ibelo, isso. No Frei Caneca. Isso mesmo. Beleza, legal. E que delícia, né, trabalhar com esse tipo de espetáculo, né? Não, é muito bom. Pra gente foi um presente muito grande, porque eu acho que é isso, ao longo Foi uma proposta do Sérgio Ferrara? Ele apresentou a peça? Também. Ele foi muito estimulante pra gente nesse processo de escolha de peça. Ele deixou na nossa mão, mas ele deu 10 textos pra nós. Ele falou, leiam essas 10 peças, a gente vai conversar sobre cada uma delas. O que o autor queria passar com isso? Por que ela foi escrita? E aí a gente vai fazendo quase que uma eliminatória de Copa do Mundo, assim, sabe? Faz uma chave. Votos. Quartas de finais. Exatamente. Seleciona 3 agora. Das 3 vamos colocar mais 3. Aí vai selecionando, peneirando até chegar no inspetor, né? Porque ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala, nesse momento, vocês acham que vocês estão escolhendo, mas na verdade é a peça que escolhe o elenco. Já está escrito aí, o que é de vocês vai aparecer, sabe? E aí foi isso. Quando a gente começou a ler o inspetor, foi uma coisa instantânea quase, sabe? Porque a gente falou, cara, é muita coisa que acontece. Tem muita girada, tem muita cena muito cômica que já está no texto, assim. Então pode ser um trabalho que a gente pode desenvolver muito, assim. E aí começamos esse trabalho, foram quase 7 meses de processo. Caramba! Escolhemos o texto e aí o Sérgio faz um mês inteiro só de propostas com a gente começa a trazer os primeiros desenhos de cena, as primeiras leituras, e aí ele vai guiando. Esse personagem ficou interessante, funciona pra você, vamos evoluir um pouquinho mais. Você pode procurar nesse aqui, acho que tem mais o seu perfil. Exato. Aí ele desenha todos os personagens e aí começa a maratona de levantar esse espetáculo. E vocês mantêm os nomes dos personagens, aqueles nomes russos? Sim, nós mantemos. E foi uma coisa até que... já é engraçado, Demais. E foi uma coisa que a gente manteve, o Ferrara sempre fala, enfatiza na peça, para as pessoas lembrarem. Então, quando a gente fala o nome, a gente sempre marca muito bem para as pessoas perceberem, aquele é tal personagem. Porque são nomes difíceis, né? Você imagina, do Gogol aqui, por exemplo, Nikolai Vassilevich. É verdade. Ô, Vassilevich, por favor. Exato. Assim mesmo. Soa, né? Para nós brasileiros, isso soa muito divertido. Compartilha seu nome com ele. Amos Fiodorovich. Esse é o juiz. Amos Fiodorovich. Isso mesmo. Amos. A gente tá lendo um livro do Amos. Nossa. E o seu? O meu é Ivan Alexandrovich Klestakov. Alexandrovich Klestakov. Isso mesmo. É uma delícia. Já é uma piada, né? A gente falar o nome. Pra nós isso já é uma piada. Pra gente já é uma piada. Exato. Muito bem, o inspetor-geral, então, vocês vão falar tudo, porque aqui está tudo errado. Dias? De sexta a domingo, às 19 horas, 21, sexta e sábado. 19 horas. Vamos de novo, então. Então vamos lá, de sexta a domingo, sexta e sábado às 21, domingo às 19 horas. Até o dia 1/10. Até o dia 1/10. Isso. Okay. Teatro? Na Ibelo, no Shopping Frei Caneca. Os ingressos estão disponíveis no Simpla. Vocês podem acessar a página do nosso Instagram, que é @o inspetor-geral e um underline. Ou também no Totem, que fica na frente da Escola de Atores Wolf Maia, no Shopping Frei Caneca. Exatamente. Vocês estão muito felizes, né? Demais, muito. Transborda, assim. É uma mistura, né? Felizes, ansiosos. A gente, todo dia que a gente sai de um ensaio, a gente fala, eu já quero voltar, já quero começar de novo. Então a gente está bem contente. E eu acho que isso é nosso começo de carreira, é nosso sonho, assim, sabe? Então qualquer oportunidade que a gente tem de estar num palco, essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho e o nosso sonho, deixa a gente ainda mais feliz e alimenta. Felicidade demais, eu vou embora daqui que eu estou feliz demais.
excesso de felicidade. Obrigada, tudo de bom. Viu? Muito obrigada. Um abraço. Querido, muito obrigado. Tudo bom. Um abraço pro Sérgio Ferrara. Pode deixar, a gente manda. Fala que eu mandei um beijão pra ele, bandido que sumiu da minha vida. Deixa eu ver o que temos aqui agora. Inspetor-Geral, eles já foram. Tem o seguinte... Um documentário bacana que está em cartaz nos streams e nos cinemas, alguns cinemas aqui de São Paulo, chama-se Cobra, Autorretrato, dirigido pela Nina Chami, e narra a história do muralista Eduardo Cobra, que desde a sua infância lá na Vila Carmozina, zona sul de São Paulo, até tornar-se o artista de hoje. O Cobra já tem mais de 3.000 obras espalhadas pelo mundo, uma delas inclusive nos paredões lá da ONU em Nova York, na sede da ONU, olha só. E pensar que ele começou grafitando o muro da escola. O filme se chama Cobra, Autorretrato. A gente tem o trailer. Se eu não pintar, significa morrer. Eu não sou feliz fazendo outra coisa. Os meus cadernos eram todos cheios de desenhos. Eu só queria pintar e desenhar. Para a sociedade, de uma forma geral, sempre alguém ia me chamar de vagabundo. Eu tive que encontrar maneiras de ser autossuficiente. Quando eu vejo as ruas, para mim, é o meu ateliê. Porque não há diferença entre uma obra que é feita no museu, numa galeria, numa tela, num muro. Tudo é arte. O que apareceu mais no meu trabalho foi a questão das formas e das cores, mas eu tenho uma busca muito mais intensa do que isso. Por trás do que eu tô pintando, tem algo que eu quero dizer, tem alguma mensagem, tem histórias, que também é uma busca interior minha. Eu vi o racismo, eu vivenciei a questão do preconceito. Prefiro muito mais ser visto através dos meus desenhos. Isso já é o meu autorretrato. Bem-vindo à cidade de São Paulo. Uma das maiores metrópoles do mundo, vibrante, pulsante, humana e diversa. Uma cidade acolhedora para todos, que é um pouco do mundo todo num só lugar. Sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo, São Paulo. A cidade de São Paulo tem muito para mostrar. É uma cidade que se destaca em diversos pontos importantes, não só para quem vive aqui. A força da cidade de São Paulo é a força do Brasil. Um Brasil que conta com a cidade de São Paulo de hoje e com a São Paulo dos próximos anos. Sou São Paulo, São Paulo. Atividade cultural é o que não falta na cidade de São Paulo. Todos os dias acontece uma grande variedade de atrações culturais para visitar ou participar ativamente. O cenário cultural paulistano é um dos mais importantes do mundo e já somos a capital dos shows na América Latina. Memórias, fragmentos de lembranças, vivências, fatos que nunca são esquecidos, retalhos, enfim, de acontecimentos passados, né, Cléo Moraes? Cléo! Lindo! Maravilhoso! Maravilhosa é você! Ai, e a Ana Paula Oliveira, tudo bom, Ana Paula? Uma honra estar aqui. Poxa vida, honra nossa te receber aqui. Olha o cabelinho da Ana Paula Oliveira. Né? Maravilhoso. O meu era mais ou menos assim. E o pior que era mesmo, gente. Era bem próximo. Falando assim, ninguém acredita, mas era, tinha. Qualquer dia eu trago a minha cédula de identidade antiga pra turma ver. Não, e Atílio, muito bom, viu? Obrigada pelo espaço. Ana Paula, aluna do Brapa, sua aluna? Foi sua aluna. Em 2017, 2018, já faz um tempinho. Nossa, 17, 18, 5 anos já. Já. Com DRT, graças a Deus. E
mais importante, né? Tá aí, tá fazendo, tá nativa. Teve em cartaz recentemente com uma outra peça que é a Flor do Manacá. Flor do isso. Manacá, esteve aqui Exatamente. Com a gente. E agora estreando aí um monólogo, né? Que é o texto, né, dela. Ela vai falar um pouco mais sobre isso, sobre esse processo dela. Mas é uma alegria poder dirigir a Ana e acompanhar, né, esse processo. Pois é legal dela, isso, né? Que ela saiu da escola, né? mas continua ali, né? Isso. E aí vai esse aprendizado, essa troca, né, com a gente, com os outros professores. E é bem. Ficou meio uma ensaiado a peça lá na Brapa ou não? Estamos ensaiando na Brapa. Aliás, né, a Brapa, o André e o Paiva, que são os donos da Brapa, são os amores, porque a gente sabe o quanto é difícil ter um espaço para ensaiar. E eles, né, super apoiam né, esse trabalho. Então a gente dá aula lá, ensaia lá. Então tem esse apoio, isso é bem importante. Vamos falar dos retalhos. Quer dizer, são vivências suas. Como é que surgiu essa história, Bom, eu sempre quis contar a história da minha mãe, que é uma mulher preta, pobre, do sertão de Pernambuco. Pernambuco. Isso. Não Recife, sertão. Não, sertão mesmo. A cidade é Condado, mas é muito difícil alguém conhecer. Infelizmente, agora não mais. Mas eu sempre quis contar a história dela. E aí eu cheguei com trechos da história dela escritos para Cléo e eu falei, Cléo, eu quero fazer um espetáculo com isso. Aí ela, tá, deixa eu ler o que você tem. E a partir daí ela foi fazendo provocações, fiz entrevistas com outras pessoas e fui percebendo o tamanho da força dessa história, que não era só da minha mãe, pelo contrário, era de trocentas mulheres, pessoas, familiares, conhecidos, não conhecidos. É uma história que se repete, né? Então, foi muito além do que eu imaginava. E a Cléo abraçou esse projeto, me instigou a escrever mais, a ver outras perspectivas, histórias contadas por outras pessoas, que era a mesma, só que de outro ponto de vista. E hoje a gente tem retalhos. Quer dizer, são trechos, então, memórias, vamos dizer assim. São literalmente retalhos de várias pessoas, várias memórias, várias histórias que a gente tentou englobar em uma coisa só. Muita coisa da sua infância, provavelmente, também. Sim, bastante. Coisa que eu ouvia minha mãe dizer, coisa que eu vivenciei também. Também tem partes minhas, né, que são coisas minhas colocadas para fora dentro do espetáculo. Então é uma coisa muito do coração para fora. Sua mãe teve quantos filhos? Minha mãe só tem eu e minha irmã. Só você e sua irmã? Sim, mas a minha avó teve 17 filhos, ela é uma desses 17. Veja só, né? Era um tempo em que se tinha filhos à beça. Sim. É interessante as coisas do processo, né? Porque quando a Ana chegou com o material Os bruto, retalhos. né? O material bem bruto, assim. Eu olhei e ela falou assim, não, é a história da minha mãe. E eu comecei a ler, eu falei, não é a história da mãe dela. Tem um pouco da história da minha mãe aqui, né? Tem um pouco de outras histórias que eu conheço. Então, acho que um dos primeiros processos com a Ana foi provocá-la para que ela percebesse que tinha algo maior ali, que a gente não ia contar. Não estava falando especificamente de uma pessoa, mas a partir dela para um universo todo. Um universo. E essa provocação, e também onde perpassa, né? A questão da pobreza, da migração, da fome, do sertão, do racismo, do ser mulher nessa sociedade. Enfim, a gente foi amarrando histórias que entrelaçam na história da mãe dela, da avó dela, da bisavó dela, e que ela não imaginava também era dela. De alguma forma, né, algo está aí presente. Então, é um espetáculo muito sensível, muito autoral, assim, e que a Ana foi aceitando as provocações. Então, veio falar, por que você não escreve, então, algo sobre isso? Aí ela olhava para minha cara e falava, mas tem a ver? Eu falei, escreve, aí a gente vê. E aí, aos pouquinhos, foi se construindo esses detalhes. Tem aquela máxima que diz que você conta a história da sua vila, você está contando a história do mundo. Você está contando a história da sua gente, você está contando a história de todo mundo também, né? De um monte de pessoas. Sua mãe vive ainda lá? Sim, atualmente ela está lá. Inclusive, o intuito principal é levar esse espetáculo para lá, porque é uma cidade que não tem acesso à cultura, né? Não tem incentivo à cultura. Não tem espaço teatral, não tem biblioteca. E o intuito maior, assim, que me impulsionou e até hoje
é levar para lá, para esse povo ver a própria história sendo contada, né? Imagina, e né? para incentivar, deve ser uma coisa, né, muito emocionante. Né? E incentivar a cultura naquele espaço, né? Que não existe, infelizmente. A cultura não chega para todo mundo. E eu quero que chegue, de alguma forma. Agora, eu queria que você contasse, assim, vamos dizer, um fragmento, vai. Um dos momentos que você coloca na peça, uma das suas memórias da sua mãe. Uma das memórias da minha mãe é dela falando da sopa de pedras, que é uma coisa que a gente fala no espetáculo. Sopa de pedras. Que para não passar fome, minha avó fazia sopa de pedras com pedras bem pequenininhas. Aí temperava para dar sabor. E ela falou que ela sentia o gosto da carne, mesmo sendo pedrinhas na água temperada. E eu acho isso muito forte e eu já ouvi essa história muitas vezes. A gente não imagina, a gente não consegue imaginar, quer dizer, as dificuldades, né? Casos desse tipo, por exemplo, de você fazer sopa de pedra. Tem um conto, né, de quem é? Tatiana Belink, será? Que tem a sopa de pedra. Sopa de pedras. Sopa de pedra, mas é uma brincadeira, tal, não sei o quê, né? Que ele vai ensinar a fazer sopa, não sei o quê. A gente não imagina que isso um dia aconteceu, né, e talvez ainda aconteça em algum lugar. Sim. É isso que eu ia falar, né? Tem essa coisa, né, quando ela contou a história da sopa de pedra, né? Eu lembro muito da minha infância também, né? De família humilde, e que para mim, nossa, dava uma tristeza quando chegava em casa assim da escola com fome, e aí tinha aquela água quente temperada, né? Era uma água com tempero, era, sei lá, tipo jogar caldo quinora ali, né? E temperar, e era porque era quente, né? Tinha um salzinho, um sabor, e aí a gente tomava. Né? Isso, né? Quando se tem a água, quando se tem... porque às vezes tem esse problema até de abastecimento mesmo, né? Da seca, de ter que ir até o açude, pegar buscar água, levar até em casa. Ferver a água, né? Porque é impura às vezes, né? Tinha energia elétrica quando você... Quando você nasceu lá, quando você viveu lá, tinha energia elétrica? Já existia ou não? Na época da minha mãe, não. Mas eu já morei um curto período lá em Pernambuco e até tinha, né, os fiozinhos assim pela casa. Mas a casa eles chamam casa de taipa, né, de barro. Minha mãe fala que tinha telha de folha de bananeira no começo, porque meus avós não tinham condições de ter uma telha. Então tem toda essa história. Olha, vou te falar, viu? Eu fui pobre. Eu tive uma infância... Eu tive uma infância que foi da riqueza à pobreza, né? Mas nunca numa situação dessa, né? A gente não consegue. Não, a gente realmente é uma dimensão assim que a gente não consegue imaginar e pensar que, né, dentro dessa pesquisa, quando a gente, né, trouxe o espetáculo, aí eu fui apresentando também, né, a história, né, da Carolina de Jesus, né, que é o seu livro Quatro Despejo, para ela ler o Solano Trindade, outras histórias, né? Que é lá de Pernambuco, né, Solano? Isso. Carolina também era? Não era de Pernambuco, não. E aí, assim, para ir trazendo também esse outro contexto e outras referências para ela, e aí a gente começa a pesquisar, e foi justamente o período da pesquisa, foi justamente o período que o Brasil voltou para o mapa da fome, né, em 2022. Então, aí começou a sair várias matérias, reportagens de pessoas famintas, da fila de osso que teve, né, aqui no Brasil bem recente. A catança de osso, né? E aí isso é doloroso, né, assim, esse aspecto da realidade, né, do Brasil, e que, enfim, a gente está modificando, está com esperança, está em processo, mas a gente sabe que ainda existem regiões aí pelo Brasil que... Você vai para aqueles grotões da Amazônia lá, por exemplo, né? Você não consegue nem imaginar o que é aquilo, né? Mas sabe que uma coisa, Tílio, que a Ana trouxe, né, essa ideia de... Não, eu quero um espetáculo para apresentar lá. Mas lá não tem teatro. Mas lá não tem um espaço. Falei, então a gente tem que pensar no espetáculo primeiro, que tem uma mobilidade, né? Que a gente pense já na concepção do espetáculo que possa
né, viajar apresentar em qualquer facilmente, espaço. apresentar em qualquer espaço que não dependa. E aí, nesse processo dos retalhos, é que foi surgindo o cenário retalho, né? Que o próprio cenário é composto de retalhos, que aí eu brinco, eu falo, colocou, né, o cenário numa malinha, e leva embora. Apresentou, chegou no espaço, colocou, né, e faz. Isso também, a concepção do espetáculo já foi pensada também dentro dessa proposta dela de viajar com o espetáculo, de sair de com ele levar pra lá. pelo mundo. E tem umas fotos, vamos ver umas fotos, nós estamos falando do Retalhos, que vai ficar até o dia 5 de outubro lá no espaço, como é que chama aquele espaço? Teatro da Confraria. Teatro da Confraria do Assis... Do Luiz Monteiro. Luiz de Assis Monteiro, isso. Luiz de Assis Monteiro. Um grande abraço para o Luiz de Assis Monteiro. Saudade de você, lá do Guarujá. Olha os retalhos aí, né? Então, Retalhos. esse foi um primeiro experimento, né, que o amigo nosso fez. De retalhos. É bem isso, né? Coisas que vão se sobrepondo, né? Histórias que vão se sobrepondo. E como vão se né? Como que a gente vai alinhavando essa história uma na outra a partir desse olhar da Ana, dessa pesquisa, como essas histórias vão sendo alinhavadas, né? E aí, desse olhar da Ana. Olha lá, e aí o processo do figurino. O que você usa como figurino? Retalhos. Literalmente retalhos. A base, do Gatti? Essa é a base, né, do figurino. E o Alexandre Gatti, que veio aqui com o Manacá, ele quem fez o figurino. E ele fez na mão, ele cortou no corpo dela, esse foi uma foto do dia da confecção. Moldado em você. Sim. E aí ele foi, né, fez essa base, e em cima dessa base ele foi pegando colocando os retalhos. Colocando os retalhos, né. Aí a arte gráfica também, que também dá aquela ideia de retalho mesmo ali, olha, né? Aquela fonte ali da embaixo. Costura, né? Da costura, da né? costura, né? E dessa junção. Aí o nosso flyer com as informações. Teatro né? da Confraria, que fica ali na Barra Funda, Rua Lopes de Oliveira, 585, é bem pertinho do metrô Marechal, né? Exatamente. Metrô Marechal. Tranquilo de chegar. Né? Facinho de chegar. Fácil. Vocês vão fazer sempre às quintas? Isso, são apenas Quintas-feiras 4 apresentações. Aqui. Né? Nesse espaço. Nesse espaço. Depois ela vai pegar uma linha com os retalhos. Ela vai sair costurando. Não, mas assim, nesse espaço, pelo menos nesse primeiro momento, vão ser 4 apresentações, sempre às quintas-feiras. Quintas-feiras, 8 da noite, até o dia 5 de outubro. Rua Lopes de Oliveira, 585, Teatro da Confraria. Isso. Legal. E os ingressos estão disponíveis no Simpla. Simpla, dá para comprar pelo Simpla. Dá. Okay. E aí, gente, eu aconselho comprar com antecedência, porque o espaço, ele é pequeno. E nós fizemos uma concepção e um formato para fazer em arena. Então, os retalhos formam uma grande arena. Então, a gente teve que reduzir ainda mais a capacidade do público do teatro. Então, são poucos lugares, poucas apresentações. Então, reserva pelo Simpla, né? Simpla.com.br, tá? Texto e atuação da Ana Paula Oliveira, direção e concepção da Cléo Moraes, trilha sonora composta pelo Adriano Raim, é isso? Isso. Figurino do Alexandre Gatti, projeto de luz do Tiaguinho Toledo. Maravilhoso. Fotógrafo também, o Alexandre Gatti, assessoria de imprensa do Eduardo Mancini, bello. Produção e administração da Merak Companhia Teatral. Merak, esse nome é tão legal. O que é Merak? Merak. Sabe quem deu a ideia do nome Merak? O Milton de Almeida. Miltinho de Almeida. Saudoso Miltinho. Eita. Foi o primeiro projeto que a gente fez, o Merak, foi a louça. Uma louça quebrada e nenhuma roupa lavada. Nenhuma roupa lavada. Que era um espetáculo sobre violência contra a mulher. Que, aliás, me perdoe, mas eu tenho que falar, está disponível na íntegra no YouTube. Legal. Uma das últimas apresentações que nós fizemos, eu e a saudosa também, Rosa Freitas. Está lá disponível, podem assistir no canal Merak. E Merak significa fazer com amor. Que bacana. Tem a ver com essa coisa do prazer. Do grego. Do grego. É um termo em grego que significa fazer com amor, fazer com prazer, né? E bonito é isso, né? Que a gente teatral. faz teatro, muito teatral. A gente faz teatro por amor, por prazer, gente. Retalhos, então, todas as quintas até o dia 5 de outubro, lá no Teatro da Confraria, Lopes de Oliveira, 585, metrô Barra Funda. Aliás, na Barra Funda, metrô Marechal Deodoro. Isso. Compras pelo Simpla.
Cléo! Ai, já? Acabou! Mais antigo. Meu amor, Linda, obrigada. sempre bom ter você Obrigada. aqui. Ana Paula, foi um Obrigada, prazer te viu? conhecer. Muito obrigada. Ai. Boa sorte com os teus retalhos aí. E a gente aguarda lá, Que os você teus- e vocês aí Que também. os teus retalhos andem pelo mundo todo. Obrigada. Depois quero saber qual foi a reação da mamãe lá. Quando ela viu o espetáculo. Nossa, que Verdade. maravilha. Muito bem, agora vamos ver o que vai acontecer, o que vai rolar de shows e espetáculos teatrais nos próximos dias pelo nosso país afora, é a nossa Agenda Brasil. Uma mulher está diante de uma banca de juízes. Para poder atravessar um misterioso portal, ela escreve uma série de narrativas tratando de assuntos que a gente vai saber agora, aqui com a Lavínia Panúzio. Menina, bandida, você sumiu. Bandido, você subiu também. Tudo bem, amor? Tudo bom, que bom te rever. Muito bom. Ativa aqui, Ativa. fazendo espetáculo. Fazendo bastante coisa, felizmente. Felizmente. Tá um ano incrível de trabalho. É a minha terceira estreia esse ano. Caramba. Como atriz. menina. Então, é um ano Não maravilhoso. pode reclamar. Não, Não pode reclamar. só agradecer, cara. Vamos falar da Elizabeth Costello. Vamos. Elizabeth Costello. Mas antes de falar da Elizabeth, queria que você falasse um pouco desse autor, que eu nunca tinha ouvido Coetzee. falar. Desculpe a minha ignorância. O Coetzee é um Nobel de Como é que literatura. fala? É o John Maxwell Coetzee. Coetzee. Tem gente que fala Coetzee, porque ele é sul-africano. Sul-africano. Então ele é eu não sei como é que chama esse idioma deles lá, Afrikaner. E tem belga no meio, né? Tem um monte de coisa ali. Né? Então, a gente, quando começou a trabalhar com a Costello, acabou conhecendo muitos estudiosos desse autor, porque ele é um gênio da literatura. Nobel de literatura. Aliás, com esse texto. Não, com Desonra. Desonra. Desonra foi o primeiro livro do Coetzee que eu li, 2005, sei lá. E a partir daí eu comecei a ler. Aí fiquei um tempo que eu acabei pegando um outro livro dele, que é o Diário de um Ano Ruim, que é e o Coetzee, assim, ele não facilita a vida do leitor. Ele sempre cria um problema para a literatura. Ele não deixa por menos. Ele é muito preparado, ele é matemático, ele é um monte de coisa antes de enveredar definitivamente pela literatura. Então ele constrói narrativas maravilhosas. E o Diário de um Ano Ruim, eu parei, falei, não consegui ir com ele, porque ele constrói 3 narrativas ao longo do livro. Ele conta, é um cara acadêmico, e ele tem que escrever artigos sobre assuntos da atualidade. Essa é uma narrativa do livro. A outra é ele, na vida dele, contando os perrengues pelos quais ele está passando, porque os personagens do Coetzee sempre têm uma questão física, um problema físico, que produz uma imobilidade. Então ele era um escritor, ele estava com uma questão motora na mão, ele não conseguia mais escrever, e ele contrata uma funcionária local, Austrália já. Hoje o Coetzee é cidadão australiano. Então o cara sempre tem um alter ego dele, sempre tem uma figura que é um escritor também e tal, que é muito parecido com ele. Então ele conhece uma nativa. E a terceira narrativa é o ponto de vista da nativa australiana. Então, a gente lê o livro, tem os assuntos da atualidade, tem um homem em processo de falência e, ao mesmo tempo, numa pulsão nova, porque ele se apaixona por essa nativa, e ela é puro primitivismo, pura autenticidade, e ela olhando para aquilo, falando, que é isso que é esse cara? O que é a cultura? Então, nossa, mas aí eu parei no Diário de um Ano Ruim. Agora, ele tem uma obra muito grande. Não, ele tem. E no Brasil, na época que eu descobri a Costello, foi em 2016,
foi um ano assim sabático que eu tive. Eu achei que eu ia fazer muitos trabalhos depois de uma série que eu fiz na Globo e não fiz nenhum. Porque eu falei, agora eu só vou escolher o que eu vou fazer e tal, e no final não escolhi nada, não me chamaram tanto assim. E eu então estava com grana e comecei a ler. Começou a ler. Fiquei lá estudando em casa, podendo ter esse tempo todo. E aí recuperei o Diário de um Ano Ruim. E aí a Gabriela Melão tinha feito uma viagem na época para Paris e ela assistiu uma montagem de Fedras. Eu acho que tinha um diretor muito interessante, não vou lembrar o nome dele agora, nem a nacionalidade dele, mas é assim, tipo ex-República Socialista Soviética, um daqueles países. Ele é de lá, mas mora na França, e ele estava dirigindo a Isabelle Huppert. Deixa eu acertar aqui o teu microfone para ver se eu vi com todos os as e os ossos. Tá. E aí, então ela assistiu essa montagem de Fedras, e eu estava lendo a crítica dela, e ela fala de um dos textos que esse diretor colocou na cena, que era o texto do Coetzee, que chama Erotismo, sei lá, não lembro agora. E eu falei, onde está esse texto? Estava nesse livro, Elizabeth Costello. E aí tinha uma MIT também esse ano, uma edição da MIT, que tinha o mesmo diretor, com uma montagem, o tema era meio bélico, então tudo sobre guerra, tudo que envolvesse guerra estava posto ali naquele ano nas montagens. Era um tema de fundo, assim, o tema da frente da MIT, aquele ano. E eu fui ver, e tinha uma cena, assim, uma peça incrível, interessante, mas o público foi indo embora do teatro. E aí eu fui ficando, porque eu achei interessante, e o último ato era um discurso sobre os maus tratos dos animais. Eu fiquei muito encanada com aquele texto e descobri que também era Elizabeth Costello. Aí, bom, comprei o livro e fiquei chapada com a literatura desse cara, porque ele faz um livro de palestras e ele cria um alter ego, que é essa Elizabeth Costello. É uma autora tão idosa quanto ele, que depois de anos de atividade literária, ela passa só a ser convidada para alguns eventos, para dar palestra e tal, em várias situações. E ele, da mesma maneira, super convidado para essas palestras também, os dois se desacreditam da capacidade da comunicação. A fala faliu. Ela abre mão completamente da escrita em algum momento. E ele parece que também, porque ele não dá mais entrevistas, ele tem todo um protocolo para dar entrevista. Ele veio para Flip, e a palestra dele foi ler trechos de livros dele. É isso que ele faz, ele só lê o que ele escreve. E ele escreve para poder ler nessas palestras. Então, a Elizabeth Costello são esses textos que ele escreve para essas palestras. Então, mas aí você colocou ela, não sei se no livro é assim, ela está diante de uma banca de juízes. Qual é a situação que está vendo? Então, é o seguinte, essa é a última palestra do livro, a última lição, né? São 8 lições, né? Ela já falou sobre literatura, já falou sobre os animais, os poetas dos animais, os filósofos dos animais. Os filósofos ela fala sobre religião, e ela então cria uma irmã, né? Tem um personagem que é uma irmã que mora na África, que é uma irmã que adotou um cara nativo também, e esse homem passou a vida inteira dele esculpindo só imagens de Cristo crucificado, em contorção, assim, em sofrimento. E ela discute isso, por que você, a vida inteira, obrigou esse cara a fazer só essa imagem, por que não um Cristo vivo? Bom, enfim, ela discute tudo. É uma figura que está atualizada com toda a falência civilizatória. E ela, então, em algum momento, ela vai para um lugar, é a última palestra do livro, a palestra que ele vai fazer. Então ela vai para um lugar, que é um lugar no meio do nada, assim, é um lugar que tem um portão. E para ela atravessar esse portão, ela tem que passar por uma banca de juízes, ela tem que dar uma declaração de crença. E ela fala, como assim declaração de crença? Eu não tenho mais crença, crença não serve para nada. Crença não é o único, não é o balizador ético. Se eu não puder colocar o meu coração no jogo,
Que servem não as interessa crianças. nada. Para que a gente quer saber em que a gente acredita? Aí ela fala, eu acredito nos deuses. Ela vai para a Grécia, ela vai para os mitos. Olha, que lindo. É lindo, é lindo. É um puta Nossa. livro. É um puta livro. E o Léo Ventura, que é o diretor, o Léo Ventura... Bom, eu estou desde 2016 com esse livro. Já comprei os direitos e fiquei ali tentando, chamei um dramaturgo para fazer comigo, porque eu não saberia fazer sozinha, porque é um livro cabeçudo, é um livro que mistura ensaio com ficção. Chamei um dramaturgo, o dramaturgo começou a escrever uma peça, e eu falei, não, eu quero o livro. Eu quero que você recorte o livro. Eu quero só falar o que ela fala, porque essa personagem é o máximo. Essas palavras é que me interessam. Essas palavras são incríveis. O cara é um Nobel, eu não vou jogar fora as palavras dele. Eu quero botar essa literatura em cena. Então eu fiquei um tempo, eu chamei o Léo Moreira para fazer comigo, mas o Léo Moreira também é o mais ocupado do planeta. E eu estava fazendo Boca de Ouro com o Gabriel Vilela em 2017. E o Léo Ventura, que é um cara mais jovem do que eu, que é um ator cabeçudinho, assim, passou pelo Antunes, passou pelo Cacá Carvalho, ele é um cara estudioso. Eu falei, será que você não quer ler um livro, ver se você vem fazer comigo? E ele leu, então em 2018 a gente começa a trabalhar juntos. E ele foi, de fato, ele foi construindo uma dramaturgia para ir para o palco. Uma literatura que pudesse ser falada em cima das tábuas e que conversasse com o público. E aí a gente levou 2018 e 2019 até construir esse espetáculo. E aí, em janeiro de 2020... Aí aconteceu aquilo que a gente já sabe. Estreamos a peça no TUSP, uma sala linda, o anexo do TUSP, uma sala de música, que também foi ótimo, porque como a gente estava misturando linguagens, então tá num lugar que é para música, fazendo teatro, que é literatura, tudo isso combinou com o nosso trabalho. Aí, dia 16 de março... Aconteceu aquilo. E aí, Edita, assim, tive crise na pandemia, como todo mundo, não sei como você passou a pandemia, como é que você está aqui hoje, depois de tudo isso, mas eu saí da pandemia, que não acabou ainda, né, assim, de alguma maneira está por aí, rodando. Por aí ainda, Mas eu achei que eu não tinha mais lugar na cena, assim, eu não queria mais, não podia mais estar no palco, falando sobre coisas que pudessem ser relevantes, assim, no momento em que tudo estava tão... Desculpa a expressão, cagado, né? Assim, tudo tão fudido, tudo tão esquisito. Depois de passar por esse trabalho, sobretudo, que fala muito da falência civilizatória, ela já falava de tudo isso, ela já diagnosticava a raiz do problema. Ela fala muito do pensamento, da filosofia judaico-cristã e do papel da fundação da religião na vida da gente, que até hoje a gente fala em nome de Deus, mas a gente está se matando por aí. Essa peça, eu preciso desse livro. Por favor. Aproveita a nossa temporada. Aproveita. Mas aí, então foi isso, assim, acabou a pandemia, eu falei, não sou mais atriz, não vou mais pra cena, esse lugar não é meu, eu não tenho direito de estar no palco agora, morta do jeito que eu tô, assim, esburacada do jeito que eu tô, não vou pra cena, morta, né, gente? Ninguém pode fazer uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Mas aí, enfim, acabou essa crise. Mesmo não tendo acabado, eu falei, você trabalha com teatro, eu fui preencher um formulário outro dia, profissão, eu falei, o que eu ponho aqui? Não sei, falei, bom... Minha profissão é essa, vou embora. Claro, e aí volta Costello, pronto, estamos em cena e tô lá falando dessas maravilhas. A gente tem umas fotos, nós estamos falando do espetáculo que se chama Elizabeth Costello, que vai ficar lá no mezanino da Fiesp, ali na Avenida Paulista, 1313, onde tem o teatro, tem o mezanino também. Isso. De quinta a sábado às 8h30 e domingo às 7h30. De quinta a sábado às 8h30, domingo às 7h30. Isso. É o Dá seguinte, para fazer agendamento? Dá para fazer agendamento, porque é o seguinte, é na faixa, né? O SESI abre aqueles espaços. E aos domingos é uma loucura, porque está tudo aberto, tem um monte de galeria, tem um monte de imersão. Desculpa, é o meu telefone que está tocando. Deixa para lá. Qualquer coisa sua é desculpada. Deixa pra lá. Olha que eu botei no modo avião na minha cabeça, na fantasia. Então, mas é bom fazer uma reserva. É bom fazer uma reserva, eu não sei se está aqui. Está aqui, é o sesesp.org.br/eventos. Entra lá e faz a reserva, até porque são poucos lugares. São 54 lugares. E só para deixar claro, porque assim, a gente tem 30 e não sei quantas cadeiras e tem almofadas. Então a gente até... só para deixar claro, porque é uma hora de peça, um pouquinho menos, mas é isso. Tem gente que vai sentar no almofadão lá no puff, de futon maravilhoso do SESI, e tem gente que vai sentar numa cadeira ali,
naquele mezanino maluco, aquele espaço que foi convertido em espaço teatral, porque não era. Que legal, né? Ah, é lindo, gente. E ontem a gente estreou a peça, na quinta, não sei que dia o programa vai ao ar, mas na quinta-feira, dia 7 de setembro, a gente estreou a peça. E aí a gente convidou pouquíssima gente e estava não só lotado, como teve uma lista de espera de 35 pessoas que não entrou. Caramba. Não tinha lugar. Infelizmente, eu queria receber todo mundo, mas não cabia, senão era eles ou eu. Então, eu achei melhor eu ficar também para fazer a peça. Então, é isso. É bom agendar. Legal. Porque... É o cesesp.org.br/eventos. Agenda lá, isso, né? Marca. Agenda, é de quinta a sábado, às 8h30, domingo às 7h30. Na faixa, de graça, não paga nada. De graça. Menina, você estava muito feliz, que bom que a Elizabeth Costello te resgatou. Resgatou como é que mesmo. chama o nome dele? Cutia. Ele te resgatou. Me resgatou 2 vezes já, né? Porque eu já fiquei às voltas com ele outras vezes, então... É o máximo. Então, quando a gente agora começou a tocar isso, a gente ganhou um edital, eu quero falar isso porque o SESI abriu um edital esse ano, para a ocupação do mezanino e do palcão lá de baixo. A gente entrou assim no meio de 1000 e tantas inscrições e a gente foi pescado ali. E eu falei, uau, então vamos fazer agora. Vamos ver as fotos? Vamos Cadê ver as fotos? Vamos ver as fotos da Elizabeth Costello. Eu posso comentar? Pode, por favor. Essa foto, por exemplo, tá vendo? A gente escolheu botar em cena um gravador de rolo. É uma homenagem a Hilda Hilst mesmo. É uma alusão à Hilda direto, porque a Hilda foi uma escritora que também teve uma hora que ela saiu da cidade, foi morar lá em Campinas, naquele lugar cheio de cachorros. E a Costello tem uma hora... E ela gravava, né? E ela gravava as vozes. Então, a Costello, depois do livro Elizabeth Costello, ele continua a escrever sobre ela. Ela está viva ainda, ela tem 90 e tantos anos e está escrevendo sobre ela. Tem uma hora que ela vai para um lugar lá no centro da Espanha, assim, um sertão espanhol, e ela mora numa cidade que sofreu uma gentrificação. O povo foi embora, ficaram os gatos... sobrando na cidade, os gatos que ficaram selvagens, né? Porque ninguém cuidou, ninguém alimentou nem nada. Então ela adota 17 gatos. E o cara da vila, que é um cara que tem hábito de ficar nu para as pessoas. Então ela... Bom, enfim, mas é isso. Então aqui é o seguinte, então é Hilda Hilst, isso aqui. Vamos lá, outra foto. Aqui ela está falando... e ela vai criando histórias. Nesse sentido, ele é beckettiano também, porque... A gente narra para sobreviver. Para sobreviver. Para o imaginário sobreviver e para a gente se manter vivo. Então ela narra constantemente, ela está criando. Ferreira Goulart, na vida por si só não basta. Não basta. Né? Então olha que foto linda. O gravador lá. O gravador de rolo, tá vendo? É o da Hilda Hilst mesmo. Aqui a gente foi descarado. E aqui ela está conjecturando sobre as relações entre homens e deuses. Como é que seria isso, um homem ou uma mulher darem conta do tamanho, da força, da fúria divina, do desejo divino? Está aqui, delineando no cantinho dela. Isso é quase o final da peça. Ela está também numa narrativa em que ela fala que ela se lembra do Rio Dungano, é uma história de rãs maravilhosas. E é uma história, porque ele mistura ficção e realidade. Então ele fala que no verão, quando está muito quente, as rãs se afundam na lama, até elas criarem pequenos úteros. E nesses úteros elas morrem. E elas só voltam quando a chuva volta, porque elas não aguentam o sol é nocivo para as rãs. Então quando a estação das chuvas volta, 6 meses depois, as rãs retornam, saem dos seus caixões e voltam à vida e tal. É lindo. Bárbaro. Isso é ela lá escutando as vozes, que ela é secretária do Invisível, então secretária do Invisível. As vozes falam com ela. Estou ficando cada hora mais curioso. Minha véia Costello. Inventando moda, dando trabalho para todo mundo, para audiência. Essa cadeira é o lugar. A peça tem várias camadas. Essa é a camada da velha que foi parar, que retornou aos elementos, sabe? Ela abre mão da civilização e vai para os mitos, vai para a pedra, para a lama. É a história das rãs, é muito uma analogia da situação dela. Que ela lindo, vai para a terra. Eu tiro a roupa em cena, assim, a roupa toda não, mas ela parte dessa dureza do confronto com essa banca e tem uma hora que ela se desnuda, que ela vai falar do renascimento, da importância do renascimento numa era, depois de uma Idade Média que assolou a humanidade, né? Assim, que acabou com os povos étnicos, com os povos do mundo inteiro para implantar a religião.
Então ela faz um elogio ao Renascimento e quando vejo eu tô lá com os peitos de fora, falando de Maria, de uma obra em que a Maria tá com o peito nu, dando de mamar pro bebê. Enfim, gente, olha, é só alegria. Só alegria, Costela. Coisa mais bonita. E belas fotos. O espaço aí, o Chris Eisner que delineou. Aqui é o seguinte, essas fotos que a gente viu, tem um vidro atrás. Isso é da sala do TUSP, é uma sala de música, é um anexo, que na época estava ligada ao Instituto de Música lá da USP. Então ela tem esse vidro incrível, um paredão de vidro, tá vendo? A gente tem um caminho, que é esse tapete vermelho, e lá, então tinha no TUSP todo, e atravessando o vidro, às vezes ligava uma luz lá atrás, a gente entendia que isso ligava ao infinito. Ligava ao infinito. Então agora a gente não tem essa, o Cris desvendou esse espaço lindamente no TUSP e agora no mezanino também, porque é outra sala, é outro formato, outro tudo, mas ele também instaurou ali dentro esse iluminação universo. Da Aline, né? Da Aline Santini, sim. Direção da dramaturgia do Leonardo Ventura. O LP Daniel é o cara que fez a trilha e a engenharia sonora. O Léo é um cara que bota a gente ali em contato com essa sonoridade toda. E esse figurino lindo do Cássio Brasil. Cássio Brasil. E o Cássio também tem um detalhe aí, porque esse figurino que eu uso é um tecido também, sei lá quantos anos esse tecido tem. Então eu faço a peça com ele, ele vai abrindo, assim, vai cedendo, vai rasgando. Mas é isso, porque ela também... como ela, entendeu? Assim, é a dissolução, é a proposta de ir para dissolver e se misturar o elemento primordial. Menina, que coisa mais bonita! Vamos repetir aqui, Elizabeth Costello, até o dia 1º de outubro, corre gente, no Espaço Mezanino do Centro Cultural lá da Fiesp, Avenida Paulista 1313, é onde tem o teatro, tem também o mezanino lá. De quinta a sábado às 8h30, domingo às 7h30, reserva pelo cesesp.org.br/eventos. Lavínia, pelo amor de Deus, não demora mais 16 anos para voltar. Não, vamos embora. Eu sofro muito. Olha, daqui eu vou fazer mais 2 estreias esse ano, vamos falar delas. Vamos lá, hein? Vamos lá. Combinado. Tá combinado já. Tá bom. Beleza. Obrigada, amor. Você, muito obrigada, gente. Estou esperando vocês lá. Reserva e vai. Isso. Olha, por falar em gente que sumiu, lá se vão uns 12 anos desde que a Tata Alves, uma cantora maravilhosa, compositora, esteve aqui no Em Cartaz mostrando algumas das suas composições. A gente até foi ver uma apresentação da Tata Alves lá no Lago do Aroucho, um botequinho infecto que tinha lá. E deu para sentir que a menina tinha punch, ela tinha pegada. Depois eu não soube mais da Tata Alves, mas eis que ela ressurge, que nem a Lavínia Panunzio, de repente apareceu assim. E agora ela está com disco, está com clipe, está com produtor, está com tudo, menina. E vai fazer um show domingo no Sesc Pinheiros. Fiquei muito feliz. E a gente colocou a Tata Alves aí para encerrar o programa de hoje. O show dela é domingo, Sesc Pinheiros. A gente volta na semana que vem. Não se esqueça das nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. Beijos e queijos. Se a nossa voz tem vez, truco é ser freguês nesse corre desde que nasce o sol, pra iluminar tudo que é nossa.